Noite, estamos ao vivo, 14 de julho de 2021, estamos em pleno inverno, né? E nada mais adequado do que uma live sobre literatura, sobre como escrever um livro de não ficção, e o nosso convidado, que é super especial, que é o grande Gustavo Arruda, né? Então eu convido vocês, ao entrarem aqui, por gentileza, não esqueçam de acenarem aqui com um tchauzinho e confirmem para mim. Ah, Lubilu, Lubiju, que maravilha, muito obrigado pela presença, querida. Minha gente, por gentileza, confirmem para mim, o nosso convidado já está aqui conosco, Vitória. Por gentileza, confirmem para mim se o áudio está legal, o áudio e a iluminação. Se vocês estão escutando muito bem. E as pessoas que estão entrando agora, apertem o coraçãozinho, deem um likezinho e não esqueçam de chamar os seus convidados, os seus seguidores, através deste aviãozinho aqui. Walter, boa noite, meu querido. Confirme para mim se o áudio, se a minha voz e também o meu enquadramento se está legal para vocês aí. Bom, Clarice está dizendo tudo certinho, então que maravilha. Muito obrigado a todos. Eu também vou fazer aqui alguns convites, como eu faço sempre. Eu aperto aqui, ó, o aviãozinho aqui, ó, na parte inferior direita do meu Instagram, tá? E envio para vários dos meus seguidores. Inclusive, vários deles já ficam aguardando neste horário esse tipo de convite que eu faço aqui para as nossas lives. As pessoas que tiverem disponibilidade entram, aquelas que não tiverem, obviamente, não participam, e a gente tem que respeitar. Podem fazer o mesmo, gente, não tem problema nenhum não. Apertem aí o aviãozinho que fica aí do lado direito inferior do Instagram de vocês e mandem convites e tragam a galera para essa conversa super interessante sobre como escrever um livro de não ficção. Bom, o meu aqui deu falha no envio, mas eu espero que com vocês funcione. Meu querido Arthur Santos, lá do município de Glória, se Deus quiser estaremos juntos aí muito em breve nesta terra maravilhosa, terra do Mamulengo, né? Se Deus quiser, viu? Um forte abraço para você. Muito obrigado pela presença de todos. Marco Antônio, muito obrigado. Deixa eu trazer aqui o nosso convidado, né? O escritor Gustavo Arruda, que vai conversar conosco sobre como se preparar um livro de não ficção. É muito interessante desenvolver a pesquisa, formatar o livro, preparar tudo. Minha querida de Salvador, olha só que beleza. Deise, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, tá? Um aceno para você também. Deixa eu trazer para cá o nosso convidado. Boa noite, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom, muito bom. Deixa eu trazer aqui o nosso convidado, Gustavo Arruda, escritor. Está aqui para ele. E vamos recebê-lo aqui com todo carinho, como sempre fazemos aqui com todos os nossos convidados, não é? Amanda, boa noite, minha querida. Um forte abraço para você. Apertem o coraçãozinho aí, deem um like. Olá, mestre Arruda. Tudo bom, Gustavo? Boa noite. Será que ele está me ouvindo? Está me ouvindo, Gustavo? Boa noite. Mudar aqui o microfone. Agora fica melhor, fica melhor, fica melhor. Vamos saudar a todos aqui com boa noite muito especial. Lira Belo, boa noite. A família Belo nos deu um presentaço semana passada. Oh, agora sim, tá ouvindo? Perfeito. Perfeito. Pronto, perfeito. foi o microfone. Tranquilo. Boa noite, meu querido. Tudo bem, né? Boa noite. Tudo bem. Tentei colocar uma lâmpada aqui para melhorar, mas não sei se tá funcionando direito, não. Mas tudo bem, graças a Deus. Tá tranquilo. Dá para ver até aí um ventiladorzinho aí, ó, fazendo parte do seu cenário. Exatamente. Ok, meu querido. Olha, todas as lives que a gente vem fazendo aqui, Gustavo, a gente apresenta escritores, a gente apresenta obras literárias, a gente debate conteúdos de livros, né? Faz relação de livro com cinema, faz relação de livro com a história. Mas esta live será a primeira em que um escritor comentará para os nossos assistentes aqui, os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, inclusive aqui e lá no YouTube também, como estruturar, como preparar um livro de não ficção.
Tá? Então, para mim, eu também estou muito curioso. As pessoas que estão entrando aqui, com certeza, estão bastante curiosas. Mas antes da gente começar diretamente no tema, nosso querido Gustavo, gente, é autor de um livro, está lançando outro agora, ele vai poder falar sobre isso, mas ele lançou um livro que é gostosíssimo de ler, que é sobre um refrigerante, que é muito interessante. Né? No tempo da Fratelli Vita. No tempo da Fratelli Vita. E quando você entra no livro, você entra em parte da história do Brasil, do Nordeste, de Salvador, do interior da Bahia, de Recife. É um livro maravilhoso. No tempo da Fratelli Vita, eu li, né, assim, não consegui parar de ler, porque ele é muito prazeroso de ler, muito fácil. E também fiz o sorteio dele aqui e gravei vários podcasts sobre o livro do Gustavo. Mas, desculpa, Gustavo, palavras iniciais aí, uma saudação para as pessoas que estão chegando. Opa, pessoal, muito obrigado pela audiência, né? E eu gostaria de fazer dessa live uma bem simples, bem leve, né? Em contraponto a esse momento que a gente vive de discussão de política, discussão de economia que tá difícil para todo mundo, desemprego, e essa questão da Covid, né? Da doença, então fazer uma coisa diferente. Então eu tive essa ideia de mostrar um pouco desse trabalho que eu faço de pesquisa que rende geralmente um livro, né? Que eu já fiz 3 trabalhos desse tipo. E passar um pouco dessa coisa que eu acho bem para mim, bem prazeroso, bem interessante. Eu descobri que eu gosto dessa coisa assim. E acredito que seja útil. Eu pensei muito no pessoal jovem, para estudante, né, que serve para fazer uma pesquisa com um trabalho de escola, ou para quem está se formando, fazer um TCC, uma tese, uma dissertação, né, claro que com orientação do professor, do orientador lá, fazer um trabalho de conclusão de estágio. Eu acho bem interessante para o jovem, como também para o pessoal maduro, até para o aposentado mesmo, que tem ou que tem vontade de fazer um livro de não ficção, ou que tem interesse em algum tema, né? Porque o mais importante é justamente a curiosidade, é ter o interesse de algum assunto. E todo mundo tem, logicamente, interesse em algum time de futebol, em alguma empresa, em algum produto, em alguma pessoa. Então, um livro de não ficção pegaria essa parte aí, porque curso, né, e live de romance, poesia, tem muitas lives boas para a gente assistir, mas assim, de não ficção é uma coisa meio diferente, realmente, né? E eu descobri que o pessoal dizia, você lê muito, eu falava de vários assuntos, né? E o pessoal, você lê, aí depois eu passei a escrever, e o pessoal achava que eu lia romance, que eu lia livros assim de ficção, né? E, na verdade, eu sempre me interessei mais por essa parte de não ficção. Às vezes eu fico até fora do grupo, porque o pessoal começa a discutir de romance, você leu tal livro do autor tal, do romance tal, e eu, sinceramente, eu sempre me interessei mais por livro de não ficção. Eu tenho esse perfil assim de uma coisa mais pragmática, é uma coisa que aconteceu tudo. Talvez tenha me despertado até quando eu era criança. Meu irmão, ele colecionava enciclopédias, né? Conhecer, e livros também de biografia, enciclopédia Barça. Ele recebia os fascículos, né? E eu devorava aquilo, eu achava muito interessante aquilo ali. Isso talvez tenha me despertado para esse lado, né? Aí eu pensei em fazer essa live justamente para isso, para ser uma coisa também simples e útil, né? Não necessariamente para a pessoa fazer um livro, mas para a pessoa conhecer algum assunto que não tenha fonte, não tem um livro específico sobre aquilo, que foi o que eu acabei fazendo. Eu não tinha um livro sobre a Fratelli Vita, eu fui atrás de pesquisar e acabei fazendo um livro da Fratelli Vita, né? E como agora eu estou fazendo um livro sobre as sorveterias do Recife. Aí tem umas dicasinhas que eu gostaria de passar para facilitar,
orientar o pessoal. Então vamos lá, Gustavo. Fique à vontade. Eu só vou interromper você. Olha, se for necessário, durante a sua fala, se alguém fizer alguma pergunta, deixar aqui algum questionamento, algum comentário, e necessariamente na primeira metade eu preciso fazer uma pausa, que é para fazer aqui alguns anúncios, fazer alguns agradecimentos, algumas citações. Mas eu quero te deixar à vontade, porque, sinceramente, eu não sou especialista, eu não sou da área. Então, se você me chamar para bater uma bola a respeito, eu vou me sentir inseguro. Então... Não, é isso que eu digo, é uma coisa simples. Por exemplo, a profissão de... Um exemplo, né? A profissão de jornalista, apesar de existir curso superior de jornalismo e tudo, não foi reconhecida assim, você não precisa ter um diploma para ser jornalista. Porque isso faz para muita gente que tem esse perfil, mas que não fez o curso de jornalismo. Pesquisador também não existe esse curso de pesquisador especificamente. Eu estou falando aqui de uma pesquisa histórica, né? Uma coisa histórica, não científica, né? Aí para pesquisa científica, claro, precisa ser uma pessoa da área, um doutor de ciências, né? Mas para ser pesquisador de história não existe essa necessidade. Então é só ter um interesse em algum assunto, entendeu? Agora, por exemplo, muitos historiadores são pesquisadores, muitos professores são pesquisadores e acabam entrando nessa área, né? A primeira coisa que é interessante, que é importante fazer, é delimitar o objeto de pesquisa, né? Uhum. Que você não pode chegar, eu vou pesquisar sobre as sorveterias. É um assunto muito amplo, tem sorveteria em todo canto, em toda época, sempre existiu, tem várias vertentes. Então, é bom você limitar as sorveterias do Recife, de tanto a tanto, de 1900 e tanto, até 1900 e tanto. Então, sair delimitando para você fazer um trabalho assim, direcionado. É por isso que é tão importante... Por exemplo, você poderia escrever um livro específico sobre o Bar Savoy? Seria uma delimitação? Justamente. Muito bom a delimitação do Bar Savoy. E até você pode fazer uma liberdade poética, uma liberdade literária de abordar o Bar Savoy, a arquitetura do Bar Savoy, abordar a influência do Bar Savoy na sociedade da época dele, uma coisa social, sociológica. Dos poetas que frequentavam... Da parte humana dos poetas que frequentavam, da poesia que saiu de lá. Tem várias formas. Uma história da empresa. Bar Savoy foi uma empresa criada assim, se limitar a isso. No próprio título, depois que apareceu o título, você vai ver que você delimitou ali. O Bar Savoy e seus poetas. Ponto. Você vai abordar a poesia que teve no Bar Savoy, né? Que rolou no Bar Savoy. Então, é por isso que é tão importante a figura do professor, né, como vocês, como Carlos e tudo, que orienta justamente nesse sentido o trabalho da pessoa que está fazendo. Né? Ou algum amigo que a pessoa tenha, que possa dar alguma orientação. Né? Existem também cursos. Como existe curso para você escrever um livro de ficção, de romance e tal, existe curso também para você fazer um livro, qualquer tipo de livro, vamos dizer assim, né? Para ensinar uma técnica de você estruturar, porque até aí você precisa de um começo, meio e fim. Começou assim, foi assim e acabou assim, no seu tema, né? E você pode fazer tipo um roteiro cinematográfico. Muitos livros, às vezes, saem com um roteiro cinematográfico, ou dão fruto a um roteiro cinematográfico. Você começa colocando um fato inusitado no início, para chamar a atenção, e depois, aí começa a história do começo, aí volta no tempo e começa a história do começo. Isso já é uma técnica, né? Já é uma aplicação de não ficção, né? Num assunto de ficção, ou melhor, uma técnica de ficção, né? De romance, num assunto real, num assunto de não ficção. Você pode fazer essa mistura, é bem interessante. Você falou do livro da Fratelli Vita, eu procurei chamar a atenção sempre do leitor no início e no final, para o próximo episódio, o próximo capítulo, e realmente teve umas duas pessoas que trabalham no cinema que
sugeriram isso dava um bom filme, dava um bom roteiro, isso é um roteiro bom para um filme, para um documentário, etc. Então, por isso que é importante essa orientação, né? Agora, em termos de ferramenta para você também ir se especializando e se desenvolvendo, também tem muitos sites que ajudam, pessoas que fazem correção ortográfica de texto, pessoas que fazem revisão tem um nomezinho dessa revisão, parece que é copyright, é uma revisão mais apurada, que ele chega a interferir no seu texto, ele manda você tirar alguma coisa, orienta você colocar outras, critica. Então, é uma revisão ortográfica, é uma revisão do texto mesmo, da estrutura do livro. Tem esse pessoal que faz essa... Tem sites disso aí, e tem pessoas físicas, né, que fazem isso como serviço, né? Como faz a correção ortográfica também. Então, tem vários serviços que podem ajudar nisso aí, nesse trabalho, né? Mas é como eu falei, o principal que eu acredito é o interesse, é o que surge da curiosidade, e pode ser qualquer tema. Normalmente a pessoa tem um tema de maior interesse, de maior curiosidade, mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu estava dando um exemplo, a minha filha, Isabela, olha, você pode fazer um livro porque o livro de não ficção ele pode ser de uma biografia de uma pessoa, de um personagem histórico ou contemporâneo, qualquer época. Pode ser sobre uma empresa, sobre um produto, não sobre um fato histórico. Uhum. Então tem vários tipos de não ficção. Essa literatura que eu gosto de ler. E você pode fazer sobre qualquer tema. Eu estava falando com a minha filha que você pode, por exemplo, a estátua do Joaquim Nabuco. Você passa na Praça Joaquim Nabuco, aqui no centro do Recife, vê aquela estátua, cresce indo para a escola com aquela estátua ali, e tem curiosidade, fica na sua lembrança afetiva, e você, às vezes, até se muda daqui, mas você fica com aquilo na cabeça. Quem fez aquela estátua? O que são aqueles dizeres que tem na estátua? Às vezes tem dizeres até em latim, né? Por que colocar naquela estátua? Quando colocar? Se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir isso tudo por curiosidade. Logicamente, quer falar uma coisa? Gustavo, me dá uma licença poética aí, cara. Pois não. Entrou uma menina de Salvador, a Daisy. Olha o registro, cara. Aqui em Salvador ainda existe o antigo prédio da Fratelli Vita. Hoje abriga um dos campos de educação da Estácio. Daisy, você precisa ler o livro de Gustavo. Você vai amar. Veja como é bom, né, esse tipo de atividade, né, rapaz? Essa interatividade, né? E entrou, exatamente. Muito bom. Entrou também aqui, agradecendo a Marinho, que é um escritor que mora na Várzea, em Recife. Já acrescentando aqui a sua fala, uma pergunta sobre os custos disso. Ele também é escritor. Eu não fiz live com ele, mas gravei um podcast sobre uma obra dele, super interessante, que depois eu vou abordar aqui. Mas, bom, eu queria só fazer esse registro, que eu achei tão interessante, dentro justamente do contexto da sua produção do Fratelli Vita. Ela citou, né, esse registro, né? Exatamente. Você, por exemplo, continuando a coisa da estátua, depois eu vou falar dos custos, mas continuando a parte da estátua, você vai descobrir coisas inusitadas. Aí eu dou assim, duas dicas assim, que eu descobri, que tornam o livro interessante. A primeira são os detalhes. O que faz um livro ficar interessante é um detalhe que você às vezes não coloca porque acha que não é uma coisa muito formal. Você tem uma crítica assim, rígida e não vou colocar que a filha dele morreu com 2 anos. Mas às vezes são detalhes que vão enriquecendo as informações que você traz no livro, né? Por exemplo, e hoje em dia, essa questão que ele falou já, entrando nos custos, hoje em dia está bem mais prático e fácil e barato de fazer isso aí com a internet. Antigamente a gente tinha que peregrinar por arquivos públicos, por bibliotecas presencialmente, que desciam aqueles jornais, que para você folhear aquilo é muito lento, para você chegar ao que você quer, para você encontrar a olho aquilo que você quer, ou que eu não consegui usar,
nas microfilmagens. Quando eu fui usar aquilo, eu fiquei tonto. Porque roda, gira aquele negócio. Mas hoje em dia ainda tem coisa que só os registros ainda estão assim, né? Que você precisa fazer. Mas hoje em dia você pode na internet e você acessa 80% dos jornais que saíram até hoje, de Diário de Pernambuco, esses jornais Folha de São Paulo, você acessa, você faz de qualquer parte do mundo um trabalho de pesquisa sem sair do seu quarto, sobre qualquer outro, um assunto que seja de outra área, de outro espaço geográfico, sem precisar sair, né? E isso aí não é de graça, o acesso à internet praticamente é gratuito. Então são os detalhes, você quando vai encontrando e vai registrando, aí, por exemplo, se você coloca, antigamente a gente colocava anúncios no jornal, mas não existem mais classificados praticamente. Hoje em dia é incrível, de 2018 para cá, em 2018 eu coloquei ainda coloquei anúncio, 2017, pedindo informações sobre a Fratelli Vita. Funcionou, o pessoal ligou, botou telefone, botou e-mail, funcionou. Hoje em dia não funciona mais, porque não tem circulação, é tudo virtual, é digital. Os classificados realmente não estão compensando, não estão tendo aquele retorno, pelo menos para essa área. Isso aí, talvez imóveis e veículos ainda continue. Então mudou muita coisa. Mas você consegue informações pela internet mais rapidamente e mundialmente, né? Aí você vai descobrir que o cara que fez a estátua, ele era um francês, e que no dia da inauguração teve um acidente com um pipoqueiro. Aí o cara vai dizer que o pipoqueiro era vizinho dele, e hoje em dia ele é vivo ainda e pode contar a história. Entendeu? Aquele assunto seu vai ficando rico em detalhes, que você deve colocar mesmo, a história do pipoqueiro, que é vizinho, que mora aqui na Caxangá, mora na Avenida Caxangá. Vai colocando os detalhes que vai ficando interessante, mais interessante uma história desse tipo. E outra dica que eu dou, que eu descobri, foi quando você descobre coisas ou tem conclusões. Primeiro, as descobertas são emocionantes. Você, às vezes, descobre a foto ou o documento que você está procurando, uma coisa histórica que estava esquecido e você consegue descobrir. Por exemplo, eu consegui com a família da Free Sabor a foto da Ki Sabor, que foi a primeira loja da Free Sabor. Que não era nem naquele endereço atual, era do outro lado da rua. É uma coisa que é bem raro isso aí. Então você consegue coisas raras nessas pesquisas e se emociona. E às vezes consegue sozinho num jornal, você pesquisando, você consegue. Na Fratelli Vita eu consegui o desenho da máquina de autoatendimento que ela lançou em 1913. Ela tinha uma máquina que era importada. Aí eu consegui o esboço do croquis da máquina, que é uma coisa também que é histórica com relação ao livro, apesar de não ser mais conhecida. Na época, foi famoso no Recife, quando inaugurou a Fratelli Vita, uma máquina que servia o refrigerante sozinho. Mas foi entrando em esquecimento. Mas aí eu consegui esse croquis no contexto, é muito interessante. E a importância de você registrar. Aí é que eu acho que o professor Raul Manhães gosta, né? É porque fica registrado. Eu também me preocupo muito em deixar a coisa registrada para minha filha e para as outras saberem como era uma sorveteria antigamente, ou no início do século, né? E se amanhã mudar muito, ter aquele registro daquele nome, daquele produto, a Gemba. Todo mundo se lembra ou fala, os parentes mais antigos, mas aí eu fiz uma pesquisa também. Já tem livro que tem capítulo sobre isso e tal, mas é bom registrar esse tipo de coisa. Então, são os detalhes, são o registro, e uma terceira coisa que é importante, que é uma dica que é interessante, é quando você está fazendo o trabalho, você chega a conclusões próprias. Primeiro você tem que ser muito autocrítico para pegar aquela informação, se é verídica, checar com outra fonte para ver se bate, para não estar colocando besteira no livro, ou coisa que depois vai ser criticada, tem que ter muita autocrítica. Mas você sempre tira conclusões daquilo. Por exemplo, pesquisando muito sobre inaugurações de sorveterias antigas, da própria Fratelli Vita e de empresas ligadas à Fratelli Vita da época, do início do século XX, a gente vê que eles valorizavam muito espelhos
iluminação elétrica, que era uma novidade na cidade. E as inaugurações eram à noite e eles enchiam a decoração das lojas de espelhos e lâmpadas elétricas e colocavam na inauguração que uma das atrações ia ser uma farta iluminação elétrica e lindos espelhos importados e tal. Ou seja, hoje em dia não existe mais isso, essa valorização, esse costume mudou, né? Ninguém liga mais para lâmpada, para iluminação elétrica ou para espelhos. Muito menos na inauguração ou na decoração. Eles colocavam, por exemplo, canela no chão, para o pessoal, quando pisasse, ficar cheiroso o ambiente. Colocava música ao vivo, orquestra mesmo. Então, isso é um costume que a gente vai vendo. Se você aí tirar uma conclusão disso aí, você põe assim uma caixa, né, com a nota do autor, dizendo que era um sinal de modernidade naquela época, no início do século XX, as lojas serem inauguradas com uma decoração que explorasse bastante o uso de espelhos e iluminação elétrica, que estava chegando ainda na cidade. Aí uma coisa que você criou, a coisa autoral sua, você não só fez registrar a informação, compilar, reunir todas as informações, mas você concluiu alguma coisa. Aí aquilo ali você vai concluindo alguma coisa, é importante, valoriza também a obra. São duas coisas que valorizam, os detalhes e as conclusões próprias do autor. Uhum. Em termos de fontes, eu já comecei a falar, né, que é arquivo público, você vai em bibliotecas públicas, você vai, muito importante, os familiares das pessoas envolvidas, tanto no produto como na fábrica, como na pessoa, você vai atrás disso aí, pelas redes sociais, pelos registros de cartórios, vai vendo o nome, tentando localizar algum parente que ainda possa dar alguma informação e que tenha arquivos guardados, fotos ou documentos, carteira profissional da Clipper, uma coisa desse tipo. E os próprios jornais virtuais, que hoje em dia está tudo digitalizado, que você vai fazendo pesquisa bem prática, né? E nas redes sociais também, fazendo contatos, para você ter, as fontes são basicamente essas, né? Essas fundações também, todos esses arquivos, todas essas empresas, né, públicas ou privadas que façam um registro da firma comercial, né, a junta comercial, você vai na junta comercial, vai no site, então faz uma consulta para pesquisar qual foi a data que foi registrada a firma. Então, todos esses registros são importantes para você reunir tudo e fazer o livro, ter matéria-prima para fazer o livro, inclusive de ilustração. Eu posso dar uma terceira dica, que eu acho bem interessante, que eu faço, eu enriqueço. Tá legal aí? Viu, Gustavo? Alô? Não, eu peço desculpas, porque eu recebi uma ligação de fora, e toda vez que a gente recebe uma ligação, faz uma pequena interrupção. O pessoal está ligando para mim e certamente não sabe que eu estou em live agora. Mas pode continuar, meu querido, pode continuar. Eu estava falando das fontes, não foi? Das fontes. Inclusive, aproveitando que você vai abordar sobre isso, eu quero aqui fazer um registro de uma colega, a Bela Arruda, está dizendo, nossa, não sabia isso da canela no chão, que interessante. Mas também folhas de eucalipto. Eu já participei de uma reunião em um salão paroquial, por exemplo, que folhas de eucalipto foram jogadas no chão para perfumar o ambiente. Uma coisa poética até, poética, né? Aproveita, exato, Gustavo, e fala um pouquinho sobre, dentro dessa questão que você está abordando, a importância da imagem, das fotografias. É exatamente isso que eu estava falando. O livro da Fratelli Vita, você traz muita imagem. Exato. A imagem é fundamental para comunicar, né? Isso vem do que eu gosto muito de fotografia, e fotografia histórica, para ver como eram as coisas, ou as pessoas, e como estão hoje, né? O que tinha no local e o que tem hoje.
E eu fiz uma coleção de fotos antigas do Recife, que eu até fiz um projeto para lançar em DVD. Mas as coisas mudam tão rapidamente que acabou nem existindo mais DVD. Era um DVD, né, com a capa. Aí eu tinha milhares de fotos, né? E isso na época fez muito sucesso na internet, o pessoal ficava querendo os arquivos, eu colocava de graça, porque a foto não é minha, já é mais de 50 anos, não tem mais direito autoral. Acabou não sendo uma coisa comercial, uma coisa interessante, já ficou disponível, quem for no meu Facebook vai ver lá as fotos todas, né? Esse DVD ia sair com 2.000 fotos. Então a questão da fotografia é um gosto pessoal meu, né, que eu valorizo, e que eu acho interessante, porque livro de história, muitas vezes, a não ser enciclopédias antigas, que se fazia antigamente, que vinha bem ilustrada, né? Mas geralmente livro de história tem pouca foto. O pessoal, não sei, o historiador, o pesquisador, ou não acha ou não valoriza muito e põe assim uma foto ou outra e a foto em preto e branco. Aí eu valorizo muito. Quanto mais fotos tiver, melhor. Eu boto dezenas de fotos nos livros. Esse da sorveteria está com dezenas de fotos. Mais de 100 fotos eu coloquei. E, na medida do possível, eu faço elas coloridas. Às vezes a foto é em preto e branco, mas é tão interessante que eu pinto ela. Eu faço um trabalho, reconstituo. Por exemplo, o pessoal falava muito da carrocinha da Xaxá. Era a carrocinha amarela, o pessoal dos anos 50. Mas não tem uma foto dela, muito menos colorida. Aí eu peguei um anúncio que estava desenhado a carrocinha, perguntei à filha do dono da Xaxá e eu reconstituí, eu fiz toda em cima do esboço, ficou idêntica a cor e... O Raul Manhã está perguntando sobre o seu acervo fotográfico, né? Onde anda, e você falou em modificação dessas imagens. Uma pessoa está perguntando aí sobre a técnica. Como é que faz isso? Não, veja, aí, às vezes eu faço reconstituição. Eu pego para ficar uma coisa melhor, eu mesmo faço no Paint. Eu uso, pode dizer o nome de software, pode? Claro, pode dizer o nome do software? Eu faço no Paint, né, da Microsoft, e faço também no GIMP, que é até de um brasileiro, é bem interessante. É semi-profissional, é um software bem... e faço essa reconstituição. Agora, sites, Colorized, tem outros sites que eles fazem colorização artificial da foto em preto e branco. Se a foto tiver tons de cinza, for bem escaneada, você consegue trazer a foto novamente. Isso era muito comum nos anos 70. As fotos eram perfeitas. Você mesmo faz isso, é? Você vai no site, joga a foto que ele coloriza. Então, é uma coisa que alguns puristas não gostam, mas eu acho que para ser colorido, para ficar interessante e bonito e atrativo, eu acho que vale tudo. Então, quando eu posso, eu colorizo a foto. Só quando eu não posso, eu faço no site. Você vai, como eu falei, no Colorizer e outros sites, Remini. É outro app que você instala, app, o Remini e o Colorizer. E todos os dois eles fazem a colorização. Como eu estava falando, nos anos 70, a qualidade da foto era muito boa. Foto doméstica, a impressão, tudo, era em tons de cinza muito bons. Se valorizava muito a coisa preto e branco, os jornais eram preto e branco. Então você pegar uma foto daquela época e passar nesse aplicativo, ele vai colorizar perfeita a foto, se estiver bem escaneado. Eu acho que é válido. Tem gente que não gosta. Não, eu gosto da foto original, foi preto e branco, então vai ser preto e branco. Mas, assim, a outra dica que eu dou é colocar o máximo possível de ilustrações e, se possível, de fotos e, se possível, coloridas. Fica bem rico também, visualmente, o livro, né? E, em questão de custo, você pode aprender a diagramar o livro, arrumar as fotos e os textos e os títulos nas páginas para ele quebrar direitinho. Você pode aprender a fazer isso no próprio editor de texto, né, no Word. Ou tem gente que faz diagramação, é o diagramador, você paga para ele fazer. Você pode pagar alguém para fazer a capa, ou pegar uma foto e colocar uma letra. Hoje em dia, qualquer adolescente de 12 anos faz uma capa perfeita, né, no próprio celular. Mas você pode pagar um capista para fazer, que são profissionais, né, que sabem
que fazer numa capa para chamar a atenção do título, da organização, é uma coisa bem importante isso aí também. Mas se você fizer por conta própria, uma pessoa amiga, você não vai gastar nada para fazer a capa nem a diagramação. E existem sites que cobram por esses serviços. Pode dar nome também de site, de serviço. Eu uso o Perse. Eu uso o Perse, P-E-R-S-E, Perse. P de pato, R de rato, S de saco, perse.com.br. Você faz, ele tem todos esses serviços, tanto de revisão ortográfica, como de diagramação, como para fazer a capa, como para fazer a revisão da estrutura do texto, né, que eu estava falando. Eles divulgam também, se você quiser, e, na verdade, ele tem todos esses serviços, assim como outros, tem esses serviços, mas o principal dele é ser uma editora virtual. Aí é que chegam os custos. Antigamente você tinha que ter uma grana para ir numa gráfica e imprimir alguns exemplares para eles se pagarem depois de 2 anos, que você vendesse 100 exemplares, você pagava o que investiu para começar a ganhar alguma coisa com o livro. Uhum. O livro não dá dinheiro se você não for um best-seller, né? Mas, pode falar. Não, Arruda, se você... é o seguinte, o Pádua, que é escritor também, está conosco aqui, já fez o registro de que ele é um defensor do PIB, do preto e branco. Ele sabe, PIB bom, não precisa de colorização. A Bela Arruda está perguntando para você, está dentro do contexto da sua fala, como faço para garantir os direitos autorais do livro que eu escrever? E tem aqui uma do professor Raul, não é? Que ele está já pedindo para você adentrar na sua obra mais recente, que é o das sorveterias. Tem várias perguntas sobre como você está produzindo, se vai ficar parecido com o da Fratelli Vita, como é que você está produzindo. Mas, enfim, vamos primeiro para a pergunta da Bela, né? Direitos autorais. Isso. Você fazia o seguinte, você ainda faz assim, né? Deve ter modernizado mais, mas em 2017, para registrar o direito autoral do livro, eu ia na Biblioteca Central do 13 de Maio, aqui em Recife, ou em algum representante da Biblioteca Nacional na sua cidade, e você levava, acho que 3 cópias impressas em papel A4 e não sei o quê, do livro, e preenchia lá um formulário e pagava lá uma taxa, que é uma taxa bem R$50, uma coisa bem módica. E você ficava esperando, aí depois de um mês, chegava o registro, o número que está registrado, o seu direito autoral, na Biblioteca Nacional, que é responsável por registrar obras literárias. Né? Registra também poesias e alguma letra de música, alguma coisa assim. Hoje em dia, tem vários sites que fazem esse serviço, e o PS mesmo faz, você manda o arquivo em PDF, e imprime o boleto e paga, e rapidamente eles registram e retornam para você o número que ficou registrado do seu direito autoral. Hoje em dia, até isso está mais fácil. Né? Não é nada complicado, não. O livro das sorveterias está bem finalizado já. Eu já vou imprimir até uma boneca, porque já teve uma editora que me consultou e pediu para ver a obra, eu já vou imprimir. Mas também eu não estou vendendo ele ainda, porque eu estou ainda nessa fase de editora, de ir atrás de editora, que tenha uma estrutura de distribuição, tudo. E por isso aí. Se eu não conseguir, aí vem a questão do custo. Você hoje consegue, em 2017 não, mas hoje, em 2021, você consegue. Por essas editoras virtuais, você manda o PDF e eles imprimem e cobram o frete e manda para casa da pessoa que comprou. Não funcionava antes da pandemia isso, é incrível. Não funcionava. A pessoa dificilmente ia anotar o nome do site e ia saber lá chegar e imprimir o boleto e pagar para receber. Não funcionava. Hoje em dia, o pessoal foi obrigado a ter esse tipo de delivery, né? Pela internet. Então, você pode colocar o seu livro à venda sem gastar nada, sem pagar gráfica, sem nada. Quando vende, você diz que quer ganhar R$1, 2, 5, 10 por cada exemplar. Né? O livro da sorveteria,
das sorveterias está finalizado, diagramado. Eu fiz a capa, fiz a diagramação, ajeitei as fotos, colorizei, Tem fiz o muitas texto. fotos? Tem mais de 100 fotos. Eu acho que é 107 fotos, para ser mais exato. Tem 107 fotos antigas, de sorveterias. Internas e externamente, e algumas ilustrações mesmo de um sorvete, para saber o que é um combinado, o que é um milkshake. Algumas coisas vão se perder. Futuramente ninguém vai saber o que é. Gustavo, essas sorveterias ficaram circunscritas à região metropolitana ou você chegou ao interior também? Aí é a delimitação do objeto da pesquisa, né? Eu comecei no Recife, mas é Recife e região. No texto, dentro, eu faço tanto o intervalo de datas, que é de 1800, começo do século XIX, até 2000, mais ou menos, 1999, que é para não ficar uma coisa interminável, senão eu ainda estava fazendo, porque semana passada mesmo inaugurou uma. Aí eu não ia acabar nunca. Então, até aquela época. E também é uma coisa que é interessante de se registrar, porque já faz 20 anos, né? 1999, já 20 e poucos anos. Eu não ia estar fazendo um registro contínuo, eterno da sorveteria. Então, eu delimitei até 1999. E comecei com a sorveteria de Recife, que era a mais conhecida, mas Recife não é Recife. Recife é Olinda, Recife é Cabo, Recife é Jaboatão, Recife é Escada, Recife é metropolitano, é Carpina, é Caruaru, tudo é Recife. Às vezes até um pouco longe, mas é Recife, que o pessoal usa muito essa ponte terrestre, de ir e voltar, tem muito até de negócios também, de ter coisas aqui, estudar lá, estudar aqui. Hoje em dia tem faculdade também no interior. Então, o livro é de Recife, mas de região. Né? Tem algumas sorveterias que são, claro, Olinda nem se fala, Jaboatão nem se fala, mas de outras cidades também. Né? Uhum. Que tem a história e as fotos que eu consegui. Você pode dar algum spoiler, citar algumas delas, né? Maravilhoso. Apresenta aqui. Uhum. Vem cá, a sorveteria de Caruaru. Sim, outra coisa interessante é o seguinte, Para mim, travou a internet do Gustavo, gente. Foi. Voltou agora? Agora voltou. Pronto. Tem a Vem Cá, que é de Caruaru, que é bem conhecida, que é até outra coisa interessante. O livro ele não é só sobre sorveterias mortas, extintas. Sorveterias que estão em funcionamento, como a Free Sabor, como a Bacana de Olinda, como essa Vem Cá de Caruaru. Mas são sorveterias que sejam históricas, que marcaram uma época, uma geração, né? E esse sentimento, aí é que o professor Manhães perguntou se é semelhante ao de Fratelli Vita, nesse sentimento, por isso que o nome é No Tempo das Sorveterias, nessa afetividade, nessa ligação afetiva que existe do povo local com a sorveteria. Como, por exemplo, uma que está fazendo parte do livro, que é a sorveteria Peixe. A sorveteria Peixe é bem antiga e ela monopoliza, vamos dizer assim, ou monopolizou a noite da cidade, porque era um pointer. Ela é de 1953, né? E ela virou um ponto de encontro até hoje da cidade. Quando tinha um cinema lá, o pessoal ia para o cinema, marcava depois na sorveteria para tomar um sorvete. E ela é do interior. Ela fica em Vitória de Santo Antão. Sorveteria Peixe. E é muito famosa no interior. É bem interessante visitá-la, né? Então, ela teve essa ligação afetiva com o povo de Vitória de Santo Antão. Assim como Caruaru tem essa afetividade com a Vem Cá. E são sorveterias que estão ainda em funcionamento. Como a Free Sabor teve também com o pessoal aqui do Recife. Todo mundo se lembra, era um maior sucesso. E hoje ela está sendo operada pelo Grupo Petribu. E foi vendida para o Grupo Petribu e continua firme e forte nos shoppings. Tem loja também em bairro da Free Sabor. A própria Bacana, que continuou com a mesma família, com os herdeiros da família. E tem até quantos anos, mais ou menos, aproximadamente, essas famílias detêm essas marcas? Que você acabou de citar. A maioria é dos anos 50. 52, 53.
Caramba, Deixa eu ver a bacana daqui de Olinda, que tem duas bacanas. A bacana é de 72. A Frissabor é que é mais antiga. A Frissabor é dos anos 50, quer ver? Sabor. A Frissabor é de 57. A Frissabor é de 57. E tem as sorveterias que talvez mais interessantes são as extintas, como a Gemba, como a Xaxá, como a Daqui, que fez parte da minha infância. O sorvetinho o picolé da Daqui, todo mundo se lembra, era muito gostoso. E na época, era uma sorveteria popular, vendia bastante. Passava o carrinho e a gente corria atrás para comprar o picolé. Pedia dinheiro ao meu pai, que chegou o picolé e eu ia comprar. Era uma coisa tão saborosa, tão gostosa, que eu pensava, não, esse sorvete é popular, então não deve ter valor, mas eu acho tão gostoso. E hoje em dia todo mundo reconhece que é de primeira qualidade. O sabor do sorvete, do picolé, daquela sorveteria, inclusive teve grupos grandes que quiseram comprar a fórmula. Então, era muito saborosa. E a imagem desse sorvete está na minha cabeça, até hoje. E eu fui perguntando aos contemporâneos, a própria filha do dono, do Freire, não se lembrava direito como era, disse mais ou menos o logotipo e tal, mas o pessoal foi me ajudando, os fregueses foram me ajudando, era quadradinho, eu falei, não, é exatamente esse quadradinho, e eu reproduzi o picolé da Daqui, a imagem do picolé da Daqui, no livro. Eu fiz pelo aquele GIMP, né? A programinha. Aí é bem interessante. Aí foi uma emoção para mim, porque eu vi aí, era assim mesmo. Até a logomarca, daqui é daqui. Daqui é daqui. Então, como é que se chama? Até a logomarca eu tive que refazer a partir do personagem de uma holandesa com leite, fazendo assim. Aí no livro tem porque o nome da sorveteria é Daqui, todas elas têm o porquê do nome. Era uma coisa que se fazia antigamente, que é daqui, que é gostoso. Então, era uma holandesa fazendo assim, acho que com um balde de leite, fazendo assim, é daqui, da pontinha da orelha. Legal. A sorveteria é daqui. Aí eu explico por que cada nome tem a razão de cada nome. Gustavo, deixa eu te contar uma coisa que talvez você tenha encontrado nas suas pesquisas, mas você não abordou ainda. Talvez. O meu pai, que vai fazer 90 anos agora em setembro, está assistindo essa live lá de escada, né? 90 anos? Vai fazer. É para ele esse livro. Esses livros são para o pessoal novo, jovem, e para ter esse pessoal das antigas. Que bom, maravilha. E ele tinha um primo em Escada, dono de uma sorveteria muito importante. O nome do primo dele era Zeca. E aí, a sorveteria do Zeca cresceu muito, cresceu demais. Surge, acho que em Recife, a Zecas. Só que o Zeca, o primo de meu pai, portanto o meu primo também, não registrou o nome dele, cara. O nome Zecas não registrou. Ele perdeu a marca, você acredita nisso? É fogo. E era Zecas mesmo, com apóstrofo, a sorveteria dele? Não, era só Zeca, mas o Zecas entrou na justiça, salvo engano, e conseguiu retirar a marca dele do mercado. Tá. Porque, veja, o Zeca era o apelido do José, do dono, do sorveteiro, né? Do idealizador, dos sabores, que preparava. Então, ele colocou Zecas com possessivo em inglês, né? Zecas, apóstrofo S. Quer dizer, eu acredito que ele não tenha copiado essa do interior. Ele só usou o nome dele, sorveteria Zeca. Zecas. Olha, Raul está perguntando como é que evoluiu o processo de congelamento. De congelamento? Eu acho que sorvete. É outra coisa interessante. Isso é abordado também no livro. Com certeza. No início eu faço essa abordagem gelo. A invenção do gelo, vamos dizer assim. O gelo. Ninguém tomava sorvete nem picolé. Existia desde sei lá, o século III, sei lá. Antes de Cristo existia na China sorvete, era feito com neve. Misturava neve com algum sabor, algum suco, alguma coisa, e fazia
aquela especiaria, né? O sorvete, a história do sorvete é antiga, dizem até que essa história é da carochinha. Inventaram a história para ficar interessante, mas que ninguém sabe ao certo se a história é essa mesmo. Aí ele veio passando pela Itália, pelos Estados Unidos, pela Europa, e adquirindo alguns nomes, ice cream, banana split, sundae, essas coisas, que eu falo tudo porque esses nomes no livro. E criou-se uma história ficcional, uma história da carochinha para ser interessante. Mas dizem que tem gente que acha, tem historiador, que isso foi uma invenção, que Marco Polo foi e provou na China e voltou e trouxe para esses reis, esses personagens como Dom Pedro II adoravam realmente sorvete. Travou de novo a internet do Gustavo aí, mas a gente vai voltar. Voltou? Voltou? Faz parte. Voltou. Esses reis, como Dom Pedro II daqui, adoravam realmente sorvete. Mas não quer dizer que a história teve aquela trajetória exatamente. Eu conto a história oficial do sorvete e tal. E, voltando à questão da refrigeração, era neve depois que começou no século XIX a se comercializar sorvete e ter sorveteria e tudo. Era com gelo natural de geleiras. Os navios traziam blocos de gelo naturais dos polos ou das regiões árticas e que para fazer o sorvete do gelo natural. Não se sabia fazer gelo. Até que inventaram a máquina de fazer gelo. Aí veio o sorvete que a gente conhece hoje, que ele faz ali na hora o gelo e o sorvete sai pronto. E, rusticamente, as primeiras eram uma coisa manual mesmo, mecânica, com a manivela, que ainda tem gente que faz assim, até por curiosidade, e sai o gelo. Mas a história da refrigeração é essa. Até que outra coisa, o sorvete, você tinha que fazer, quando chegou no Brasil aqui, os primeiros sorveterias do Brasil, 1834, para você ter uma ideia, que era ainda com gelo natural. Você tinha que fazer o gelo e tinha que consumir com poucas horas. A sorveteria vai estar servindo sorvete de 9 horas às 10 horas, porque senão derrete. Né? E o gelo que sobrava, o gelo natural que sobrava, eles enterravam, que não tinha geladeira nem freezer, eles enterravam com pó de serra, para conservar ele enterrado. Aí durava uns 2 ou 3 meses aquele gelo enterrado ali. Mas gelo natural, para poder depois desenterrar e fazer tem mais uma oferta de gelo, hoje, vai sair no jornal, hoje, de 8 às 9, era sorvete com hora marcada. Até que ficou viável a coisa do freezer e de se conservar gelo, tanto para fazer como para conservar. E tem mais durabilidade, você fazer sorvete e durar mais. Agora, os sorvetes naturais de verdade, eles realmente... Maravilha. Olha, é importante registrar que a Fratelli Vita lá atrás teve uma fábrica de gelo, né? Exato. De gelo. Exatamente. De gelo. Isso está no seu livro sobre a Fratelli Vita, sobre o refrigerante. Justamente, quando a Fratelli abriu a filial de 1920, na verdade foi em 1919, ela investiu nessa área de fabricação de gelo e se tornou a maior produtora de gelo daqui. O Zeppelin, quando veio, pegou o gelo da Fratelli Vita. Pronto, nessa época tinha muita sorveteria. Nos anos 20 era muito moda o sorvete, né? E tinha muita sorveteria no centro da cidade. Teve um outro boom de sorveteria. Aí isso vem na história, na trajetória das sorveterias no texto, né? Nos anos 50 também veio outra leva de... Tanto o cinema dos anos 30. Primeiro a refrigeração, né? Aí tinha muita sorveteria. Depois o cinema dos anos 30. O cinema dos anos 20 para os anos 30, que era moda. Era coqueluche. Então, levou... você abria muita sorveteria perto de cinema, para tomar sorvete depois da sessão. E como aqui tinha muito cinema, que era moda, também tinha muita sorveteria. E depois teve Pronto. Pronto. Então teve um novo boom de sorvete, que foi nos anos 50. Muita sorveteria abriu no início dos anos 50. E, finalmente, nos anos 70,
teve uma pacote econômico, essas coisas, e muita gente se aposentou. Eu acredito que vai ter um novo boom agora, depois dessa pandemia. Por quê? Porque sorveteria é uma coisa fácil de você abrir, de você fazer, não tem muito custo, entendeu? Dá para você ganhar dinheiro. E teve, assim, essa fase áurea, que hoje em dia mudou alguma coisa, porque tem sorveteria em shopping, mas torna-se cara. Né? Aí no final, no epílogo, eu falo como é que está hoje a situação do sorvete. Que legal. Hoje em dia... Olha, faltam 5 minutos para a gente encerrar a nossa live. Eu não vou abrir sorteio hoje. Geralmente eu faço, após as lives, com convidados, uma outra live só para sortear livros. Eu não vou fazer, porque nós estamos com um concurso de redação aí. Eu quero anunciar aqui, na presença do nosso querido Gustavo. As pessoas estão se inscrevendo com a professora Sandra Gouveia Costa. Ela é a aniversariante do mês. Ela, inclusive, está aqui, está acompanhando. E está concorrendo a esta obra aqui, ó, tá? Junto com essa bolsa que foi doada pelo meu querido professor Girlândio, que é dono da Girtour, que é uma empresa de turismo. Então, o livro foi um brinde de uma advogada lá de Petrolina, doutora Ada Benevides, muito obrigado mais uma vez para ela, e a bolsa aqui do Clube de Turismo do meu querido amigo Girlândio da Girtour. Então, o concurso de redação ainda está aberto, procurem a professora aí no perfil, @Sandra Gouveia Costa, se inscrevam, o resultado sai em agosto. Querido Arruda, Gustavo Arruda, isso quer dizer que, diante de tudo isso que você falou, eu posso me tornar um escritor? As pessoas que estão nos escutando podem se tornar também? Com certeza. Com certeza. Qualquer pessoa pode ser escritor, não tem problema, e contanto que tenha curiosidade e interesse e persistência, força de vontade para desenvolver, para pegar esses assuntos, essas fontes e condensar num livro, e escrever um livro. Entendeu? E hoje em dia tem livro, que aí a grande mudança da coisa é que hoje em dia tem livro virtual, que muita gente não lê mais livro de papel. Muita gente quer imprimir, eu posso lançar ele, mas quando eu lançar ele, se eu lançar ele para impressão em editora virtual, eu vou também lançar uma versão em PDF, uma versão em e-book, porque hoje em dia muita gente lê só em e-book, gosta de ler em e-book. Então, aí é que não tem custo nenhum. É um livro realmente baratinho, que você pode distribuir para um público baratinho. Até para divulgação também, hoje em dia está muito fácil com a internet, para você colocar o livro na praça, né? Mas qualquer pessoa pode ser, hoje em dia, um escritor, um divulgador, temos lançar o seu livro. Ainda, a Nandinha, a Nanda Reis, lá de Escada, ela está relembrando as famosas raspadinhas, que ainda passam por lá, as raspadinhas. E Bela Arruda está perguntando, já pensou em escrever um livro sobre como se tornar um escritor? E agora? Nunca pensei nisso não. Na verdade, eu tive essa ideia dessa live que foi difícil de encontrar, até eu com o Carlos, de encontrar um nome que sintetizasse essa ideia. Não é nenhum curso essa live de como fazer um livro, como se tornar um escritor, não está longe disso, mas são dicas assim de uma experiência prática que eu tive com 3 livros que eu fiz de pesquisa, que foi o Deu Compleira, que tem aqui um glossário em cada texto. Eu pesquisei a origem de cada palavra nordestina que está no texto, né? Isso aqui virou até um audiolivro para surdos, né? Foi lançado por uma editora de São Paulo. E eu fiz o livro da Fratelli Vita, que hoje em dia tem até em e-book, que eu faço também em e-book. Eu distribuí gratuitamente isso aqui. E teve o livro que é o que Carlos está falando, que é esse aqui que saiu pelo Centro de Estudo de História Municipais. É esse que eu estou falando, todo ilustrado, assim, da sorveteria vai ser parecido com isso. E para mim é um prazer muito grande escrever, pesquisar, escrever, eu descobri isso, estou me dedicando a isso e querendo passar essas informações para o pessoal, que também é outro prazer meu, de passar isso para adiante, para que essa ideia não morra, que as coisas que existem, que existiram, elas fiquem registradas. Né? Nem que seja em e-book, em foto e tudo, o pessoal faz um e-book, bota na internet e isso aí fica eterno. Do jeito que você consultar a biblioteca, vai futuramente consultar os sites para saber o que foi que aconteceu, os textos que foram escritos.
Gustavo, falta um minutinho para terminar. Eu quero dar um depoimento nesse um minuto que falta, que é o seguinte. Gente, eu estava assistindo um documentário sobre Getúlio Vargas, tá? E a presença norte-americana aqui no Nordeste. Em plena